Pessoal, mais uma videoaula de cálculo 1. Dessa vez a gente vai falar do teorema fundamental do cálculo, tá? Então, a gente vai ver como se relaciona tudo que a gente fez até agora com a construção de integral definida das aulas passadas com a questão do teorema fundamental do cálculo. Encontrar primitivas de uma função, tá bom? Lembrando o conceito de primitiva que a gente já tratou em várias aulas anteriores, que é você tem uma função f, uma função g é uma primitiva para a função f, se em cada ponto a derivada da função g é a função f. Então a primitiva g tem a mesma do mesmo domínio da minha função f, e em cada ponto quando eu derivo ela eu obtenho a outra função. Então g é uma primitiva para f. Tá? Primitiva em geral não é única, a gente também já provou isso, e provou como consequência do teorema do valor médio que duas primitivas de uma mesma função em um intervalo. Se eu tenho uma função f definida em um intervalo, eu tenho duas outras funções que são primitivas para f, então a diferença delas é uma constante. Ou seja, uma é igual a outra mais uma constante. Elas diferem por uma constante. Tá? Então, suponha que eu tenho uma função f minúscula contínua em um intervalo i. Tá? Para cada a pertencente a i, quando eu fixo ele, eu fixo um azinho nesse intervalo, eu pego a minha função f maiúsculo de x, integral de a até x, de f de t dt. Tá? Essa minha função é uma primitiva, a gente já viu isso nas aulas passadas, para essa função, a minha função f maiúsculo é uma primitiva para a minha função f minúsculo. Tá? Ela é diferenciável no mesmo intervalo e a derivada dela é f minúsculo. Tá? Suponha que g é uma outra primitiva para f, qualquer. Tá? Uma primitiva para a minha função f. Então, aí, o que é que a gente sabe? A gente sabe que essas duas primitivas, quando eu derivar g e derivar f maiúsculo, eu vou obter f minúsculo no intervalo. Então, eu tenho, quando eu considerar a função h maiúsculo, g menos f, eu vou ter que a derivada de h é igual a zero em um intervalo. Portanto, h é constante. O que significa dizer que g é da forma f de x mais k. Tá? Isso tudo que eu falei agora, de derivada nula em um intervalo sem função constante, é consequência do teorema do valor médio, tá bom? Então, a gente sabe que derivada da constante é zero. Mas esse resultado dá a volta. Diz que se eu tenho uma função que é diferenciável em um intervalo e a derivada dela é zero, então ela é constante naquele intervalo. Tá bom? Portanto, a minha função g menos f é constante, significa que g é da forma f mais uma constante k. Tá? Portanto, quando eu aplico, eu tenho esse a fixo, quando eu olho a minha função g de a, eu vou ter igual a f de a, que é zero. Tá? F de a é zero, por causa da definição da função f, desculpem. E, portanto, eu vou ter que essa constante é, na verdade, a minha g de a. Isso para qualquer primitiva, tá bom? O que significa dizer que a minha função g de x é da forma f de x mais um g de a. Tá? Portanto, quando eu olho para essa f de x, que por definição, por construção, na verdade, ela é integral de a até x de f de t dt, ela vai ser da forma g de x menos g de a, isso para qualquer primitiva g. Isso já nos leva a enunciar o teorema fundamental do cálculo, tá? Que diz que se eu tenho f, uma função contínua em um intervalo, e g, uma primitiva de f qualquer, então a integral de a até b de f de x dx é igual a g de b menos g de a. Isso para qualquer a e b nesse intervalo. Tá claro? A demonstração disso é simples. Eu pego aquela expressão ali, isso vale para qualquer primitiva, e isso desde que eu fixei esse elemento a. Tá? Portanto, f de x, quando eu fixo esse a, é da forma g de x menos g de a, portanto, integral de a até b é quando eu aplico essa função em b. Tá claro? Então, a gente já fez toda a nossa teoria de integração, nos trouxe de forma natural ao teorema fundamental do cálculo. Tá? Ele já está enunciado, já vem sendo construído a partir do que a gente vem fazendo. Como consequência disso, a gente diz que para calcular a integral, que envolve uma certa medida de uma função contínua em um dado intervalo, fechado e limitado,
Basta que eu conheça qualquer primitiva dela, tá bom? E aí a gente já consegue calcular vários integrais por causa do que a gente já fez na parte anterior do curso. Por causa das derivadas que a gente já calculou, a gente já tem a primitiva de várias funções, a gente já sabe, a gente já conhece primitiva do ln, primitiva da exponencial, primitiva bom, secante ao quadrado, a gente já conhece vários tipos de primitiva. Tá? Isso já permite a gente calcular integrais definidas à vontade, dessas funções que a gente já conhece primitiva. Então, integral de a até b da função 1 sobre x dx, ln de b menos ln de a, isso para qualquer a e b maiores do que zero. Tá? Para secante está definida por um dos intervalos que a secante está definida é o intervalo menos π sobre 2, porque secante é 1 sobre cosseno. Tá? Portanto, um dos intervalos que está definido é de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, se eu pegar quaisquer a e b entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o integral de a até b de secante ao quadrado é tangente, porque é tangente de b menos tangente de a, porque tangente de x é uma primitiva para secante. Tá claro? O outro exemplo, o exemplo C, para qualquer número real a e b, integral de a até b de 1 dividido por 1 mais x quadrado dx é o arco tangente de b menos o arco tangente de a. Pois o arco tangente é uma primitiva para a função 1 sobre 1 mais x quadrado. Tá bom? A gente tem um símbolo que a gente usa em geral, que é esse símbolo daqui, para denotar a família de primitivas de uma função f. Então, se eu tenho uma função contínua em intervalo, eu uso esse símbolo aqui para denotar a família de primitivas dessa função, daquele intervalo, assim como eu também posso usar ela para denotar uma primitiva arbitrária. Ou seja, quando eu não quero falar de uma primitiva em particular em si, mas o que eu for falar é verdade para qualquer uma das primitivas da função f, eu não preciso especificar uma primitiva. Nesse caso, aí eu uso esse símbolo daqui. Tá? Então, esse símbolo pode ser usado tanto para denotar a família de primitivas, quanto para denotar uma primitiva arbitrária. Então, por exemplo, se eu já conheço uma primitiva fixa dessa função, nesse caso aqui, por exemplo, eu conheço a função, eu sei que a arco tangente é uma primitiva para a função 1 sobre 1 mais x quadrado. Então, se eu já conheço uma, eu sei que todas as outras primitivas vai ser obtida a partir dela somando uma constante. Com isso, a gente também tem que integral de f de x dx é essa primitiva em particular, mais uma constante. Porque quando eu faço isso, eu estou pegando qualquer primitiva dessa minha função f. Já que qualquer primitiva vai ser dessa forma. Tá claro? Então, esse símbolo aqui, quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que as primitivas da função f são dessa função f minúsculo, são da forma f de x mais k. Isso no intervalo de definição dessa função aqui. Ou no conjunto de definições, que pode ser uma união, por exemplo, uma união disjunta de intervalos, etc. Tá claro? Então, é assim que tem que ser interpretado. Então, por exemplo, integral de 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado dx é arco seno de x mais k. Isso aqui está me dizendo que a família de primitivas dessa função, 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado, do arco seno, é da forma arco seno de x mais uma constante. Tá? E aqui fica implícito que o domínio dessas primitivas é o domínio dessa função aqui. Tá? No caso aqui é o intervalo menos 1. Tá bom? Então a gente vai para o próximo quadro, só para terminar falando do que vem a ser a área entre curvas. Lembra que nos outros vídeos a gente já viu que, por construção, se eu tenho uma função que é maior ou igual que zero em um dado intervalo fechado e limitado, AB, então a integral, se a minha função f é maior ou igual que zero nesse intervalo, a integral de a até b dessa minha função f me dá a área abaixo do gráfico da função, acima do eixo y igual, acima da reta y igual a zero. Tá? Não, que a gente fala só a área abaixo do gráfico da função. Tá bom? A gente vai ver que isso se generaliza de maneira óbvia para a região entre curvas. Tá bom? A gente vai para o próximo quadro e vai terminar falando do que vem a ser o valor médio de uma função em um intervalo. Tá bom? Então, pessoal, como eu vinha dizendo, a gente já viu na aula passada que se eu tenho uma função não negativa em um intervalo, ou seja, uma função
f maior ou igual que zero, intervalo fechado a b. Então a integral de a até b dessa função vai me dar a área abaixo do gráfico da função f. Agora suponha que eu tenha duas funções f e g, que são contínuas em um dado intervalo AB, aqui, e g de x é maior ou igual que f de x para todo mundo nesse intervalo, como está representado aqui. Então a gente vai ter uma área limitada por essas duas funções. Superiormente limitada pela função g, inferiormente limitada pela minha função f. Tá? Isso quando x está entre a e b. Então essa expressão aqui, a integral, se g e f são contínuas nesse intervalo, a diferença dela continua sendo uma função contínua. Tá bom? Então essa integral aqui está bem definida. Eita, faltou um dx aqui. Essa integral aqui, ela está bem definida e representa a área compreendida entre a função g e a função f de x. A área abaixo do gráfico da função g e acima do gráfico da função f de x. A área da região limitada pelo gráfico dessa função quando o x está variando entre a e b. Tá? É a área da região limitada por f de x e g de x. Tá bom? Deixa eu pegar aqui o lápis. Vou fazer assim. Tá bom? Então você só tem que ter cuidado aí com relação à região que você está olhando. Então, por exemplo, vamos olhar esse exemplo que pede para encontrar a área limitada pelas funções seno e cosseno, quando x varia entre 0 e 2π. Então, quando x varia entre 0 e 2π, eu tenho que o cosseno de x é maior ou igual que o seno quando x está variando entre 0 e π sobre 4. Aí depois o seno fica maior ou igual que o cosseno, quando x vai de π sobre 4 a 5π sobre 4. E depois, entre 5π sobre 4 e 2π, o cosseno volta a ser maior ou igual que o seno. Então essa área, por definição, vai ser, pela definição de integral definida, você vê que essa diferença aqui vai dar de fato a área. Porque calcular essa área de x aqui, eu vou estar calculando, vamos supor aqui nesse caso, o retângulo superior e vou estar diminuindo o retângulo superior aproximando dessa função f. O que vai sobrar vai ser a área entre as duas funções. Tá? Então aqui, como a minha função fica trocando, uma fica maior ou igual que a outra, dentro do intervalo eu vou ter que separar a integral em cada parte adequada. Então entre 0 e π sobre 4, eu vou ter que calcular o cosseno menos o seno de x, já que o cosseno está por cima. Entre π sobre 4 e 5π sobre 4, aí eu vou ter que calcular a integral de seno de x menos o cosseno, já que agora o seno está por cima. E por fim, entre 5π sobre 4 e 2π, eu vou ter que calcular novamente a integral do cosseno de x menos o seno de x. Já que agora o cosseno volta está por cima. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu sei que a derivada do seno é o cosseno. Portanto, a primitiva do cosseno de x é o próprio seno de x. Enquanto eu sei que a derivada do cosseno é menos o seno. Então, a primitiva do menos o seno é o cosseno. A gente também viu que, para integral definidas, integral da soma é a soma das integrais, se eu multiplico por uma constante. Essa constante sai da integral, ou seja, a integral ela respeita soma e produto por escalar, produto por uma constante, tá bom? Não é verdade que a integral de um produto de duas funções é o produto das integrais, ou tem uma regra de Leibniz, vamos dizer, clara para isso, tá? Não tem. Então, nesse intervalo entre 0 e π sobre 4, a integral do cosseno menos o seno vai ficar a primitiva desse menos a primitiva do seno. Isso vai me dar a primitiva do cosseno é o seno, primitiva de menos o seno é cosseno. Então vai ficar seno de x mais cosseno de x, avaliado em π sobre 4 menos o que avaliado em 0. Então vai ser essa função em π sobre 4 menos essa função em 0. Mais, aí vai ser agora a primitiva de seno de x menos cosseno. Primitiva do seno é menos o cosseno de x.
primitiva do cosseno é seno. Então vai ficar menos o cosseno menos o seno de x. Isso quando o x varia de π sobre 4 é 5π sobre 4. Portanto, isso aqui vai ser menos o cosseno menos o seno em 5π sobre 4, menos o cosseno menos o seno em π sobre 4. Por último, eu tenho que a integral de 5π sobre 4 é 2π de cosseno menos o seno. Aí vai ficar seno de x, que é primitiva para o cosseno, e cosseno de x, que é primitiva para menos o seno. Então vai ficar seno mais cosseno avaliado em 2π, menos seno mais cosseno avaliado em 5π sobre 4. Tá? 5π sobre 4. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Menos seno em 0, que dá 0, cosseno de 0, que dá 1. Então vai ficar raiz de 2 menos 1. Aí mais menos o cosseno menos o seno em 5π sobre 4. Tanto o seno quanto o cosseno em 5π sobre 4 dá menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Portanto, isso aqui vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Então dá 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Menos o cosseno menos o seno em π sobre 4. Com o menos da fórmula, isso aqui dá mais cosseno mais o seno em π sobre 4, que a gente sabe que é raiz de 2. Portanto, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2. E por último, seno mais cosseno em 2π, que dá 1, menos seno mais cosseno em 5π sobre 4, que dá menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, vai dar mais raiz de 2 sobre 2. Então, dá 1 mais raiz de 2 sobre 2. Quando eu somar tudo, esse vai se cancelar com esse, fica 4 raiz de 2. Então, a área limitada por essas duas funções, seno e cosseno, quando x vai de 0 a 2π, é 4 raiz de 2. Se você faz essa escala em metros, por exemplo, às vezes é 4 raiz de 2 metros ao quadrado. Tá bom? Para finalizar, a gente vai ver o que vem a ser o valor médio de uma função. Né? Para isso, a gente percebe que se eu tenho f, uma função contínua, desculpe, se eu tenho f, uma função contínua e um intervalo fechado e limitado a b, então, essa função dada por integral de a até x de f de t dt, isso para cada x, ela vai ser contínua no intervalo fechado a b e diferenciável no seu interior. Pelo teorema do valor médio, aqui é a palavra-chave, pelo teorema do valor médio existe um c, um czinho maior que a e menor que b, tal que f de b menos f de a, que vai ser a integral de a até b de f de x dx, é igual à derivada da minha função f, que é f minúsculo, em c, b menos a. Tá? Então esse valor c, f de c, desculpe, esse valor f de c é dito o valor médio de f. Por quê? Porque o que isso aqui está me dizendo é que a integral de f de x dx, entre a e b, é a mesma coisa de eu pegar essa minha função constante e integrar do intervalo a b. Ou, em outras palavras, significa dizer que se essa minha função f ela for maior ou igual que zero no intervalo, então isso aqui vai dar a área, né? Abaixo do gráfico da minha função. Então isso aqui está me dizendo que essa área é igual à área do retângulo de base b menos a e altura f de c. Por isso a ideia de valor médio, tá claro? Então, quando a gente tem essa função não negativa, a gente vai ter aqui a não negativa nesse intervalo AB, tá bom? AB. Então, a área abaixo do gráfico vai ser igual a justamente a área desse retângulo de altura f de c. Tá? Então, isso é uma consequência direta do teorema do valor médio, só que agora para teoria de integrais, tá bom? Então, na próxima videoaula a gente já vai começar com as técnicas de integração, tá bom? Então fiquem ligados e façam os exercícios do livro, vídeo na internet, etc. Tá claro? Então, até mais.